Você é crente ou você é um cristão? Parte 08, dia 27 de julho de 2026. Se um filho seu ou um servo dócil mostrar uma verdadeira boa vontade para obedecer às suas ordens, você aceita o trabalho deles? Embora não seja exatamente como você gostaria. Assim também o Senhor. 2 Coríntios 8,12. Porque, se houver primeiro uma mente voluntária e aceito segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, mas se um servo dizer, não posso fazer tudo como ele gostaria e, portanto, deixaria tudo em paz, como você leva isso? E como Cristo tirará tal tratamento de sua mão, em casos claros de dever que você negligencia e de pecado em que você se entrega? Aqui está a sua parte. Ninguém faz a vontade de Cristo perfeitamente. E faço muitas coisas, embora não todas. Sim, mas os verdadeiros crentes, embora não façam perfeitamente, ainda assim o fazem como Deus, por amor de Cristo, aceita que eu faça. E isso você não faz, e com o qual você não é cuidadoso. Mas pode ser fácil, quer ele aceite ou não. E como você não é universal em sua obediência, você não é sincero, nem é aceito em nada. C. Distinguir entre capacidade em nós mesmos para fazer a vontade de Cristo de forma aceitável e capacidade para isso em Cristo, oferecida a nós no Evangelho e ser trazido pela fé. Nenhum homem, santo ou pecador, tem o primeiro, 2 Coríntios 3,5. Não somos suficientes por nós mesmos para pensar qualquer coisa como de nós mesmos. Mas todos os verdadeiros crentes obtêm o último. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você manda um servo fazer tal trabalho, e ele, negligenciando, diz a você, eu queria instrumentos para isso. Como você aceita isso? Você não vai dizer, por que você não veio e pegou os instrumentos para isso? Não fiz minha ordem para você fazer isso? Suponha que eu permiti, com que fazê-lo? Aqui está a sua armadilha. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Você diz, e então, preguiçoso, coloca as mãos no peito? E muitos pobres pecadores se deitam em sua cama de conforto e preguiça, deitando a cabeça neste travesseiro macio, e dormem profundamente até que as chamas do inferno o despertem. Mas isso não o isentará de fazer a vontade de Cristo. Mas isso o colocará sob uma dupla culpa. Uma de não fazer o que ele diz, outra de menosprezar a graça oferecida que poderia tê-lo capacitado. E assim você será condenado. Não porque não pode, mas porque não quis fazer a coisa que ele disse. No pacto das obras, somente a perfeita obediência pode ser aceita. E havia força para isso permitida a Adão naquele pacto, que ele perdeu. No pacto da graça, a obediência sincera, embora imperfeita, pode ser aceita. E há força permitida nesta aliança para isso, pela qual toda obediência que ele exige pode ser feita, embora não como deveria ser, mas para ser aceita. 2 Coríntios 3,5. Não que sejamos suficientes de nós mesmos para pensar qualquer coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Capítulo 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Somente esta força está alojada em Cristo e deve ser buscada acreditando nas promessas.
Salmo 28, 7. Jeremias 17, 7 e 8. Agora, os mandamentos de Cristo aos pecadores que ouvem o Evangelho importam uma permissão da graça e força suficiente para que eles sejam buscados. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que é em Cristo Jesus. Êxodo 20, 2 e etc. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A pouca percepção disso enfraquece os crentes em sua obediência e a total negligência disso por outros os arruína. 3. Apesar das coisas que Cristo diz que podem ser feitas de maneira aceitável, muitos que o chamam de Senhor não as fazem. Tito 1,16. Eles professam que conhecem a Deus, mas negam-no pelas obras, etc. Fez o seu jugo suave, mas ainda assim eles não o deixaram cair em seus belos pescoços. Eles dizem, como Lucas 19,14, não queremos que este homem reine sobre nós. O diabo e suas concupiscências têm permissão para montá-los, mas eles não serão guiados por Cristo. Eles dizem que não podem evitar, mas a verdade é que eles não ajudarão, pois não terão a ajuda dele para isso, como o Senhor reclama que os israelitas fizeram. Salmo 81:11. Meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis nenhum de mim. Assim sua ruína se aloja sobre uma dupla pontuação. A obediência ao pecado e a desobediência a Cristo e sua escolha. O caminho da vida e da morte são colocados diante deles e eles escolhem o último. Provérbios 8,36. Aquele que peca contra mim ofende a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ezequiel 18,31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei de vós um coração novo e um espírito novo, porque morrereis, ó casa de Israel. Cristo os chama para uma vida santa, séria, humilde, modesta e piedosa, que eles não podem suportar, mas custe o que custar, eles devem ter uma vida leve, orgulhosa, impura, sensual e frouxa, na qual possam pensar, falar e se comportar em liberdade do rigor de uma caminhada santa e terna consciência. 8. B. Eles não têm coração nem uso da graça e força que está em Cristo Jesus. João 5,40, Salmo 81,11. E, portanto, eles podem viver sem ele. João 6, 67, 68. Eles podem ter uso para isso, que realmente desejam ter suas consciências mortificadas, tentações resistidas, seus corações e vidas verdadeiramente santificados. Mas isso não é o caso deles. Como então eles podem ter um coração para isso? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.